Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai conversar então sobre o A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Primeiramente, eu tô lendo esse livro aqui na quarentena, eu estou no meu sexto dia de quarentena. Espero que quando vocês estejam vendo esse vídeo as coisas estejam melhores, torço para que tudo dê certo e de que, enfim, mesmo com esse asno na presidência, o Brasil consiga se recuperar o mínimo possível. Eu tô um pouco assustado, confesso. Mas enfim, tô aproveitando essa quarentena pra ler e desencalhar vários livros da minha estante. E esse livro que tava no meu desafio de 12 livros pra ler. Vocês vão ver esse vídeo então no final de abril. E esse livro aqui foi o livro que eu tinha escolhido pra ler em abril, mas eu falei assim, não, vou logo adiantar aqui algumas leituras, algumas coisas que eu quero muito ler. Primeiro eu quero começar esse vídeo falando que eu não quero ser desonesto com vocês. Eu sempre prezo muito pela minha honestidade aqui. E eu prezo também muito pelas minhas limitações como leitor também, eu quero deixar isso bem claro. Bom, eu não sou um grande leitor de ficção científica, tá, gente? Eu não leio muita coisa de ficção científica, sei lá, eu já li o Blade Runner, né, que é o Android Sonhos com Ovelhas Elétricas do Philip K. Dick, que foi um livro que eu não gostei. E esse daqui, acho que provavelmente deve estar sendo minha segunda experiência, que eu lembre, assim, de cabeça. E foi um livro também que eu não gostei, gente. Vamos conversar então um pouquinho sobre O Mão Esquerda da Escuridão. E vou contar um pouquinho da história, tentar explicar, porque é uma história muito maluca. E tentar também explicar os motivos que me fizeram não gostar desse livro. Nesse livro a gente vai acompanhar então a história do Ali, que é ali como se fosse um diplomata de um grupo de países e de planetas chamado Ecumen. Esse grupo de planetas ali seria então como se fosse a ONU pra gente hoje, ou o Mercosul, por exemplo. Enfim, um grande agrupado de planetas que seguem a linha de produção, a mesma economia, etc, 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 etc. É como se fosse uma liga mesmo de planetas para um se ajudar o outro e um fiscalizar o outro e todas essas paradas, evitar guerras e tudo mais. Então a gente tem o Ali, que é esse diplomata ali, que ele então vai pra Getten. Esse nome é meio estranho, assim, e ele chama várias vezes esse local, esse planeta Getten, de inverno, porque é um local onde faz muito frio e onde tem muito gelo. Então o Ali vai ali pra esse planeta que não faz parte da Ecumen, e então ele vai ali pra esse planeta tentar convencer os líderes dos países que fazem parte ali desse planeta que é chamado Inverno ou Getten, para convencê-los a participar da Ecumen. Porque é o seguinte, nesse planeta, no Getten, ele tem muitas disputas internas, muitas facções lutando. É como se fosse um mundo perdido, um mundo que tá ali no passado e de que vive praticamente meio que uma monarquia barra anarquia ao mesmo tempo e tudo mais. E nesse mundo, uma coisa que é muito interessante, que eu acho que é o grande ponto desse livro, pra mim, pelo menos, foi o que me fez falar assim, nossa, não deu certo em nenhum aspecto, é de que as pessoas nesse planeta, em Getten, elas são ali, não sei nem se é hermafrodita, mas são pessoas que são como se fossem pessoas que têm os dois sexos ao mesmo tempo, mas que não é muito bem o hermafrodita, porque essa desenvoltura desse hermafroditismo não é um hermafrodita normal. É uma coisa em que eles podem ser o que eles quiserem na hora que eles quiserem. Ou seja, eles podem ser mulheres, ou eles podem ser homens. E tudo isso é simultaneamente, sabe? Então, assim, todas aquelas pessoas que vivem ali nesse planeta podem gerar filhos, por exemplo. Podem ter gestação. Então, assim, é uma coisa muito doida, coisa que nos planetas da Ecomen não existe. Então a gente vai acompanhar também aí a jornada desse diplomata, que é o Ali, lidando tanto com a cultura e com a política dos países que fazem parte desse planeta, quanto também lidando com é, essas pessoas diferente do que ele está acostumado a ver. Então, é muito interessante e nesse livro aqui, Na Mão Esquerda da Escuridão, a gente vai acompanhar a jornada do Ali, tentando fazer com que os países desse planeta se juntem a Ecumen. E, bom, gente, essa é a história que eu, assim, é o máximo de sinopse que eu consigo explicar desse livro, porque é o seguinte, esse livro aqui ele já começa jogando a gente naquele universo, assim, do nada, não tem muita explicação. As explicações vão vindo posteriormente e já digo de antemão, não me satisfez as explicações que a Ursula Le Guin faz aqui. Eu achei tudo muito confuso. Eu até entendo o fato de ela jogar o leitor nesse mundo ali do nada, como o Ali tá ali, então tentando se acostumar
com aquele planeta e com aquelas pessoas e com aquela cultura e tudo mais. Isso é interessante e eu acho essa jogada dela legal. Sendo que o problema é que à medida em que o livro vai passando, as coisas não vão sendo explicadas. As coisas ficam cada vez mais confusas, mais confusas, até que em determinado momento ali no meio do livro, você consegue então compreender o que diabos está acontecendo e consegue compreender um pouco de qual é o propósito dessa história aqui e qual é o propósito da jornada do Ali, por exemplo. E assim, gente, eu não sei, é como eu falei, eu quero ser muito honesto aqui com vocês, de que eu não leio muita ficção científica e estou querendo ler mais ficção científica. Sendo que, assim, pra mim foi tudo uma confusão muito grande, uma confusão de nomes muito diferentes e faltou muita explicação aqui nesse livro. Eu acho que as explicações que a Ursula Le Guin dá deixa a gente mais confuso ainda. Eu não sei se você já leu, se você sentiu isso, mas eu fiquei muito confuso com as explicações que ela ia dando sobre determinados tópicos e eu ficava assim, gente, ao invés de ajudar a gente a compreender, tá piorando, assim. E, assim, a gente é jogado nessa história e as explicações são muito vagas. E quando a gente termina de ler o livro, a gente fica assim, ah, é isso? Só isso? Sabe? Tipo, eu fiquei com essa sensação de, tipo assim, poxa, é só isso. Acabou o livro. Era só essa história mesmo. Toda essa confusão é pra terminar assim? Tipo, oi? Gente, sério, sabe? Eu não sei se é porque eu não estou acostumado a ler livros de ficção científica, mas assim, eu fiquei, tipo, teve uma hora que eu fiquei me perguntando por que eu estou lendo isso, sabe? No sentido de, tipo, eu não tava conseguindo extrair um sentido dessa leitura e teve várias partes que eu tive que ler 2 vezes, 3 vezes e mesmo assim eu fiquei muito confuso. E, assim, gente, eu não sei, por isso que eu estou falando, não sei se é uma coisa de alguém que nunca leu ficção científica raizona, assim, e quando vai ler tem esse susto, mas foi bizarra a minha experiência de leitura, eu realmente fiquei muito perdido, e quando eu comecei a entender as coisas, consegui captar, eu fiquei assim, poxa, é isso? Sabe, tipo, eu não achei nada demais, assim, no resultado final da história, da trama e tudo mais, eu não achei nada demais. Confesso pra vocês, achei bem, tipo, bem qualquer coisa. Mas volto a dizer mais uma vez, eu não sei, eu não sou acostumado a ler ficção científica, então pra mim foi toda uma experiência muito nova, assim, dessas coisas e tudo mais. E, pra não dizer que eu tô só falando mal do livro, uma coisa que eu quero deixar aqui muito, que eu acho muito interessante e que eu marquei até diversas partes porque eu realmente achei bem bacana, é a questão desses cidadãos ali desse planeta terem os dois sexos e conviverem com isso e tudo mais. É muito interessante. E no início aqui desse livro a gente tem 2 textos muito legais, que eu acho que para mim é a melhor parte do livro. São esses textos de apoio, o texto até próprio da Ursula Le Guin, sobre essa questão de gênero no livro. E assim, eu realmente reconheço que esse livro foi escrito em 69, então ele tem muito ali essa pegada do que estava sendo debatido nessa época. Eu acho que está sendo debatido até hoje pela própria Judith Butler, por exemplo. Essa questão do gênero como performance. E é muito interessante. Isso aqui no livro tem um trabalho legal da Ursula Le Guin. Acho que o ponto alto do livro, e eu vi muitas outras pessoas comentando depois que eu fui procurar resenhas sobre essa questão. Mas assim, gente, tem essa questão que eu acho incrível, essa questão do gênero, essa questão de como é que essas pessoas lidam com aquilo e de como elas mesmas são tratadas e de como os sentimentos internos dela são diferentes do que tá acostumado a ver. Mas assim, essa questão de gênero, repito, eu acho muito interessante nesse livro. Pra mim ela é o ponto alto, mas isso não segura o livro. Ele não segura, o livro não tem uma narrativa que prende, sabe? Você não fica curioso pra querer saber, porque você tá muito confuso tentando entender tudo. E aí, quando você entender o mínimo, o livro termina, e termina de uma maneira, sabe, tipo, clichê e piegas. Tipo, a última parte, as 2 últimas páginas pra mim foi tipo, ok, sabe, tipo, não rolou, não rolou, não rolou, não rolou, não rolou mesmo, assim. Eu tenho até um outro livro da Ursula Le Guin aqui, que é Os Despossuídos, que uma professora minha da faculdade recomendou muito.
Mas enfim, vou ler em breve também. Esse Despossuído já tá aqui, mas o Mão Esquerda da Escuridão, gente, realmente foi um livro que não colou comigo. Eu não consegui, eu fiquei muito confuso e eu lia, relia de novo e não conseguia entender. Então, assim, pra mim, o autor ele não precisa escrever de uma coisa mastigada, tá? Eu não tô falando que a Ursula Le Guin precisava falar assim, olha, foi isso aqui que aconteceu. Mas as escolhas estéticas que ela fez nesse livro aqui, pelo menos pra contar essa história, não rolou comigo, assim, não rolou mesmo, assim, admiro quem conseguiu, assim, entender, compreender, ver todo o sentido, ver todas as metáforas, mas eu realmente não sou um leitor de ficção científica, deixo de novo isso bem claro aqui, e não consegui entender qual foi a pegada desse livro e tudo mais. Eu entendi a questão do gênero, achei muito legal, achei muito interessante, achei que nesse quesito o livro continua muito atual. Achei que as questões políticas também são bem trabalhadas, ok? As reflexões sobre sociedade e tudo mais, mas também não achei nada muito aprofundado, ao contrário da questão de gênero, que eu acho que isso daqui é uma coisa muito bem aprofundada mesmo nesse livro. E assim, foi um livro que é uma experiência, né? Uma experiência diferente, uma experiência que não deu certo comigo. Achei que foi uma leitura incômoda, assim, no sentido de leitura que deu algum tipo de prazer ou deu algum tipo de satisfação pra mim como leitor. E é isso, gente. Eu vou ler o outro livro dela, tenho aqui, mas fica aqui a minha decepção com A Mão Esquerda da Escuridão. Eu sei que muita gente gosta desse livro. Se você gosta desse livro, por favor, explica por que você gostou desse livro. Me ajuda a também a curtir um pouco e sentir e gostar da vibe dele, porque realmente foi difícil, gente. Foi bem difícil, foi uma leitura difícil. Apesar de eu estar em quarentena, foi um livro que, sei lá, eu leria super rápido e demorei super pra ler. Então, enfim, né? É isso, galera. Fica aqui. Talvez eu faça um sorteio desse livro. Ele tá novo, só tá marcado com algumas partes, mas enfim. É isso, gente. Beijos, se cuidem. Espero que quando vocês estejam vendo esse vídeo, as coisas no Brasil e no mundo estejam melhores, né? Espero. É isso. Beijo, gente, e até a próxima.